Na primeira semana, quando começou esse assunto das raízes, foi exposto, várias raízes. Depois foi trabalhado para que você enxergasse as suas raízes. Hoje é a terceira semana. Nós vamos falar sobre o cortar as raízes. Esse versículo de Mateus 3,10 diz assim, coloca aí por favor na tela. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o quê? Bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Entenda uma coisa: qualquer corte dói. Se for um corte pequenininho, dói. Se for um corte maior, dói mais ainda. Se for mais profundo, a dor aumenta. Então, eu sei que dói. Quando nós vamos operar, nós tomamos o quê? Anestesia, em seguida já antibióticos, remédios, para não sentir dor, porque dói. Eu sei que cortar raízes não é fácil, mas é necessário. Se você quer ter essa área sentimental glorificando o nome de Deus, você precisa cortar coisas da sua vida, e esse corte ninguém pode fazer por você. Deus não vai cortar. Se dependesse só de Deus, todo mundo teria vida sentimental 100%. Mas não depende de Deus, depende de você enxergar e realmente querer se livrar disso, entender o quanto isso te prejudica, o quanto isso te atrapalha. E nós vamos falar hoje sobre algumas ferramentas. Eu não vou nem dizer a quantidade de ferramentas, mas nós vamos falar sobre algumas ferramentas que você pode usar, ferramentas que você pode utilizar para ficar livre de uma vez dessas raízes. Tem raízes que são profundas, tem raízes que são antigas. Eu não sei se você já viu alguém arrancando a raiz de uma árvore. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, mas eu queria, junto com o Rose, te ajudar a enxergar algumas ferramentas que podem ser ferramentas que vão fazer a diferença na sua vida sentimental. Vamos começar? Coloque a primeira ferramenta aí. A humildade é o machado que o quê? Corta a raiz do orgulho. Começa aí, Rose, falando da humildade. Eu gostaria de colocar um versículo, Mateus 5:3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes os humildes. O Senhor Jesus está dando a receita aqui da felicidade. Muitos acham que a felicidade está em coisas, está em bens materiais, está em pessoas, está em ser conhecido, ter fama. Não, a felicidade está em você ser humilde, porque o humilde, ele entende a sua pequenez, ele entende o quão frágil ele é, o quanto ele precisa ainda aprender, que enquanto nós vivermos, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar aprendendo. Nós precisamos aprender todos os dias. Então o humilde entende isso, mas já o orgulhoso não. A orgulhosa, ela diz assim: você me conheceu assim, então aguente agora, você tem que ficar comigo até o fim. Isso é um poço de orgulho. E o orgulho não agrada a Deus, mas a humildade sim. O humilde reconhece que errou, reconhece que não está sempre certo, reconhece que precisa crescer, amadurecer, desenvolver. É interessante porque a pessoa, ela sempre pensa que na área profissional
ela precisa crescer, ela precisa estar fazendo outros cursos, ela precisa renovar, ela precisa muito disso. Mas na área sentimental, espiritual, muitas pessoas não têm esse entendimento de que elas têm que aprender, que elas aprendem umas com as outras. Nós aprendemos até com as crianças. Então, seja humilde, busque isso em Deus, porque só Deus pode fazer essa mudança. Mas reconheça que você não tem sido humilde em alguma área da sua vida. E uma coisa, a pessoa humilde, ela está aberta. Ela é fácil de lidar. A pessoa humilde, ela não tem dificuldade para pedir perdão. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa segunda ferramenta, que é o perdão. Mas a pessoa humilde acaba bem. Quando você tem um relacionamento com a pessoa humilde, você vê ela mudando. Você não vê ela estagnada. Você não vê ela piorando. A humildade dela faz ela melhorar. Por exemplo, Davi era humilde. Ele cometeu erros? Cometeu. Mas você vê Davi dizendo: ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, várias vezes. Porque quem é humilde aprende. Quem é humilde, Paulo fala: eu aprendi a viver contente em todas as situações. Aprende. Quem é orgulhoso está fechado. O orgulhoso, ele está certo. Ele acha que está certo, ele acha que sabe tudo, né? O orgulhoso, ele se vê acima das outras pessoas, né? Ele que está sempre certo, ele que sabe mais, a forma dele fazer é a melhor. No caso das mulheres, até em relação a produtos de limpeza, ela acha que assim, o que ela aprendeu, a forma que ela faz é a melhor, é a correta. Como se ninguém mais soubesse, como se ninguém mais pudesse fazer do mesmo jeito que ela ou melhor que ela. Não, eu faço porque se eu não fizer, ninguém vai fazer igual. Orgulho. O orgulho, ele trava a pessoa. Ele faz Deus lembrar do diabo. Porque o pecado do diabo foi o orgulho. Pessoa orgulhosa, ela perde o casamento, mas não pede perdão. Ela perde. A pessoa orgulhosa, ela perde não só casamento, relacionamentos, ela perde dinheiro, ela perde oportunidades, ela fica cega. O diabo gosta do orgulho, porque o orgulho te fecha no seu mundinho. Então você não fica aberto para poder aprender. Por exemplo, nós temos na Bíblia Ló conviveu lado a lado com Abraão. Se fosse humilde, teria aprendido mais e não teria terminado tão mal como ele terminou. Está dando para você entender? O Senhor Jesus disse assim: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Ele disse: aprenda de mim. Tem gente que eu não sei com que ela aprendeu a ser orgulhosa. Como isso atrapalha. Pessoal, conviver com a pessoa orgulhosa é guerra, é luta. Conviver com a pessoa orgulhosa, eu já perdi as contas. Quantas vezes eu pedi perdão a você? Eu não faço ideia. E também não faço ideia de quantas eu já perdoei e de quantas eu já pedi perdão. E eu vou pedir várias vezes, porque não tem ninguém perfeito. O problema do orgulhoso é que ele acha que ele é perfeito. Ele acha que ele não tem erro. Então ele está fechado no pensamento pobre dele. Ele podia aprender tanto. Tem maridos que falam assim para as esposas: quem é você para me ensinar alguma coisa? Quem é você para falar comigo isso? Ele não vê a pessoa como alguém que possa ensinar, ajudar, somar na vida dele. Não, é ele, ponto. E às vezes, por exemplo, eu atendi um casal que ele conheceu ela como garota de programa, e ele gostou dela, começou uma família com ela, mas ele era tão orgulhoso que na hora das brigas ele ficava jogando na cara dela. E
Isso que ela acabou de falar aqui. Quem é você? Quando eu te conheci, você estava na rua, você fazia programa. E para que, criatura, você começou um relacionamento com ela? Você já sabia, para ficar jogando na cara dela a vida inteira? Com seu orgulho? Às vezes é um filho, já tinha um filho. Você sabia que ela tinha um filho? Que ele tinha um filho, e você fica descontando a criança. E você não deixa ele ser pai, ela ser mãe, por causa do seu ciúme, por causa do seu orgulho. Rapaz, o orgulhoso, quem convive com o orgulhoso, você não consegue acrescentar nada na vida da pessoa. Nada. Você dá conselhos para o bem, ele quebra a cara, mas ele não te ouve. Falando em quebrar a cara, quantas são as jovens que a mãe chegou para ela e falou assim: minha filha, não namora esse rapaz, não se casa com ele não vai acrescentar na sua vida, minha filha, ele é cheio de problemas, não faça isso. E a filha, desobedecendo, vai e faz. Aí quebra a cara, aí chega lá nesse relacionamento, começa a apanhar, é traída, e ela se sujeita a esse relacionamento só para não reconhecer para a mãe ou para o pai que ela estava errada. Mãe, a senhora tinha razão, me perdoe, eu errei. Ela não quer. Por puro orgulho, ela se sujeita a ficar apanhando só para não pedir ajuda para a mãe. Ela finge, se ela apanha, ela se maqueia. Se ela está triste, ela finge ficar feliz só para a família não desconfiar. Mas a verdade é que ela entrou na furada. E o orgulho dela não deixa ela descer. Se você for humilde, porque Jesus fez isso como o primeiro ensinamento nas bem-aventuranças que ela leu aqui, é o primeiro de todos. Por quê, hein? Qual o motivo de ser o primeiro? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Por quê? Qual o motivo de Jesus falar isso como o primeiro? Não foi o segundo, o terceiro? Porque não adiantava ensinar os outros se a pessoa não fosse. O orgulhoso não quer aprender. Por que você está aqui? Porque você é humilde, acredito eu. Mas se não é, está aí rebatendo. É porque você não quer ser minha mulher, é porque você não quer ser meu marido, é porque você não quer ser minha vida. A gente prega, mas dentro de você é tão orgulhoso que você discute com Deus. Você discute com Deus. Seu orgulho é tão grande que você acha que a palavra de Deus está errada e você está certo. Lembra da pregação de ontem? Que Pedro falou: não, Senhor, estou pronto. Jesus falou: antes que o galo cante quantas vezes? 3 nada, uma vez só. Só se o galo cantou 3 vezes na sua casa. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É uma vez só que o galo cantou. O galo que está cantando todo dia lá. Mas ele achou que Jesus estava errado, e os discípulos foram na onda dele: não, nós estamos prontos, ou prontos. Jesus disse: estão não, vocês não estão não, vocês não se conhecem. Seja humilde que Deus te ajuda. Seja humilde para falar, humilde ora, humilde fala: Deus, eu não sei o que fazer mais com esse homem, com essa mulher, eu não sei mais o que fazer nesse casamento, me ajude, me dá uma luz, me ajude, eu não sei o que fazer. Só humilde faz isso, essa oração. Já viu orgulhoso orando? Vê na Bíblia a oração do orgulhoso: eu não sou igual àquele ali. A pessoa já ora se colocando. É horrível. Mas é tão gostoso viver com a pessoa humilde, porque ela erra, mas ela reconhece. Porque todo mundo erra. Mas é tão bacana quando chega minutos depois, ou hora, tem gente que só chega semana depois, anos depois, a pedir perdão. É uma guerra, viu? Se eu tiver qualquer problema com Rose, ela não vai dormir sem resolver comigo. Eu não deixo. Quando, em todas as situações que eu pedi perdão, ou ela me pediu perdão, um desarmou o outro. Porque quando fala: me perdoe, eu errei, acabou o assunto. Mas quando não pede, acaba o argumento, né? Vai argumentar mais o quê? Se a pessoa já está pedindo perdão.
Já reconheceu, reconhecendo o erro. Não tem mais o que falar. Então, pratique, pegue esse machado, corta o orgulho de uma vez da sua vida, se livra disso, vigie em relação a isso. Será que não é o orgulho que está me atrapalhando? Será que não é o orgulho que está impedindo eu viver melhor? E pega o machado da humildade e passa a foice. Vamos para o segundo? Mas corta com força, tá? Coloca força nesse machado. Segundo, leia aí, Rose. O perdão é o machado que corta a raiz da mágoa. O perdão. Eu já vi, nesses quase 30 anos que eu prego a palavra de Deus, gente ser curada, liberta, abençoada, porque entendeu o poder do perdão. Ela entendeu de uma maneira que ela não fica assim, ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado. Não, eu também não mereço ser perdoado por Deus, mas eu vou perdoar porque é necessário. Eu não vou guardar isso dentro de mim, porque você pode guardar o que você quiser dentro de você. Se eu posso guardar coisas boas, para que eu vou guardar mágoa? Para que eu vou guardar essa sujeira? Para quê? Para que eu vou deixar isso me matar? Isso crescer dentro de mim? Porque a mágoa mata você, faz você ficar irado, faz você tomar atitudes sem você pensar. A mágoa é uma coisa diabólica, e tem gente que tem essa facilidade, né, de guardar isso dentro dela, de ficar remoendo, de ficar ali, coisas que aconteceram há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, parece um museu. Tem um versículo em Hebreus, coloque aí para mim, 12:14, diz assim, ó: segui a paz com todos, e o que? A santificação, a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de quê? De amargura, fazendo o quê? Brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa raiz da mágoa ninguém vê. Você vê a raiz? Onde é que ela fica? Lá embaixo. Você não vê a raiz, ninguém vê, você só vê depois que brota. Mas quando brota, faz mal para você e começa a contaminar outras pessoas, porque o que sai da sua boca mostra que você está ferido. O ferido fere, né? O ferido mede fere. as palavras. O ferido, o machucado machuca. Cada um dá o que tem. Essa mágoa, se você parar para pensar o nome, mágoa, água, mágoa, é uma água o quê? Suja, podre, é uma água ruim, é uma água que adoece emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. O diabo sabe disso, então ele trabalha para atingir isso aqui, ó, seu coração. Ele trabalha, ele quer te ver de coração sujo. Por quê? Porque ele sabe que se eu sujar meu coração, eu não vou ver Deus. Quem é que vê Deus? Os limpos de coração. Então tem gente que saiu de relacionamentos, não pode entrar em outro, por enquanto, até que ela se resolva. Tudo que eu passei na minha vida, lutas, guerras, dificuldades, eu resolvi, eu não deixei nada sem resolver. Eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa que eu não fico puxando assuntos de 99, de 2000, de 2010. Tem gente que quando fala com a outra pessoa se assusta. Misericórdia, você ainda lembra disso? É porque, Jadson, a mágoa, ela aprisiona a pessoa. Ela fica ali parada naquele dia, naquela palavra que ela ouviu, naquela reação que alguém teve com ela, ou que não teve com ela, passou por mim, não falou comigo, olha, essa pessoa não me atendeu.
Então a pessoa fica presa naquele momento, e presa a quem feriu ela. Ela fica totalmente presa, ela não consegue viver o presente e nem o futuro. Ela continua todos os dias se ferindo. Quem guarda mágoa dentro de si, ela está fazendo muito mais mal a ela do que a pessoa que magoou, do que a pessoa que falou algo contra ela. Por quê? Porque a pessoa fez isso uma vez, e ela, a própria pessoa, está fazendo isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos da vida dela. Então, alimentar a mágoa, o ressentimento, não faz bem para você, não é para a pessoa que te magoou. De repente a pessoa que magoou, que falou mal de você, nem lembra mais que falou mal de você, e você está alimentando esse sentimento. Ela nem lembra nem de você, de repente, mas você não esquece dela. Está preso a ela, está acorrentado a essa pessoa. E até quando? E a pessoa estraga seu dia, estraga seu final de semana, estraga quando alguém toca no assunto, no nome da pessoa. Aí você diz assim: bispo, mas foi uma traição. Bispo, mas foi uma apunhalada pelas costas. Bispo, mas foi uma coisa muito grave. Mas se essa árvore nascer, você acha que os frutos vão ser bons? Vão ser frutos o quê? Horríveis, podres. Às vezes já a pessoa foi traída pelo ex-marido. Hoje ela está em outro relacionamento, mas ela ainda está ferida com o ex-marido, e com isso ela não consegue ser feliz no atual relacionamento. A desconta de quem não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa pessoa nem conhece o ex-marido dela, mas ela traz todo aquele ressentimento dentro de si. Então não tem como sair coisa boa de dentro dela, porque está amarga. Como você disse, a água é ruim, é podre, está estragado dentro de você essa água. Não tem como sair água doce de dentro de você. E você aqui perdoa, e você não perdoa sentindo vontade, sem vontade de matar. Quando você perdoa, você está entregando nas mãos de quem? Não quer dizer que Deus não vai fazer nada, não. Mas sabe o que é que Deus mais gosta de fazer? Você sabe o que é que Deus mais gosta de fazer com quem te fez mal? Fazer você ficar bem, para que essa pessoa veja que Deus te abençoou e você não guardou nada. Porque quando a gente entrega na mão de Deus, é uma entrega completa. É dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer, ou se o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito, é com o Senhor. O meu papel eu estou fazendo, cumprindo o meu dever de cristã, que é perdoar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa não me importa, e eu nem quero o mal dessa pessoa. Eu entrego ela nas tuas mãos. O importante é que você ela saiu da sua vida, ou está na sua vida ainda, sem te fazer mais mal nenhum. Acabou, está resolvido, está na mão de Deus. Liberei, coloquei para fora, estou livre, cortei essa mágoa, acabou. E falam dela, você continuou com o mesmo semblante, e não desestabiliza mais você, e não azeda o seu dia, não desequilibra você. Acabou, você virou a página, você colocou uma pedra, você rasgou a página, você está resolvido. De repente a pessoa vai até pensar que você tem alguma coisa contra ela, mas Deus é capaz de fazer essa pessoa depender de você, precisar de você, só para você mostrar que você está bem. Deu para você entender? Limpa o coração, resolve isso. Deus ele diz que a vingança pertence a Ele, e Ele sabe trabalhar do jeito dele, do melhor jeito. O melhor jeito não é que essa pessoa se dê mal, o melhor jeito é que você fique livre desse veneno. Amém? Vamos ao terceiro. Não vai dar para terminar todo, só se o bispo Renato fizer mais umas viagens aí, tá? Estou brincando. Diz assim: eu gosto, ele viaja, eu gosto, né? 3, qual é o terceiro? O domínio próprio é o machado que corta a raiva, os excessos e os vícios. Escute isso, por favor. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Eu não quero dizer que tendo o Espírito Santo eu nunca cedo.
eu excedo. Eu já errei. Eu já falei num tom com ela que não era para eu falar. Eu já reagi como não era para eu reagir. Mas você vai aprender uma coisa agora. O domínio próprio, quando você tem, o Espírito Santo te acusa e você reconhece. Mas tem uma coisa: isso não acontece todos os dias, né? Não é aquilo que, olha, hoje eu me cedi, amanhã também, depois da manhã também, a semana, o mês, o ano. Não é um ringue na casa, né, já? Não é assim que funciona. Quando eu excedo, eu resolvo o problema. Quando ela, por exemplo, quando Rose excede, eu me coloco no lugar dela. Deve estar chateada com alguma coisa. Ela não é assim. Deve estar preocupada com alguma coisa. Eu não tenho medo dela, da reação dela de me envergonhar na frente dos outros. Ela não tem medo de mim. Quando a pessoa não tem domínio próprio, a mulher fica assim: ai meu Deus, minha família está aí, meu Deus, muda essa cara, criatura, muda essa cara, pelo amor de Deus. Coloca um sorrisinho aí. Sorrisinho, vai aí, faz, está todo mundo percebendo a tromba, vamos lá, criatura. Você fica com medo, a pessoa explode na rua, explode dentro de casa, explode na frente dos outros, na frente das crianças, porque ela não tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio pode errar? Pode. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não sou. Se você conviver comigo, você vê que eu não sou, Rose não é. Mas quando eu excedo, o Espírito Santo me mostra. E é uma vez na vida, outra na morte. Como ela disse, não é todo dia. Às vezes a pessoa está namorando, 6 meses de namoro já apanhou. Aí vem para o conselho: bispo, eu estou em dúvida, ele me bateu, mas se arrependeu. Caso, aí eu falo: se quiser morrer cedo, casa. Já mostrou que... Se quiser virar um saco de pancada, né? Vai em frente. Um saquinho para ele treinar. Porque 6 meses o sujeito já bateu. 6 meses é um exemplo, não quer dizer que depois vai poder. Nunca vai poder. Quando você entende que a pessoa que vai viver com você precisa ter o Espírito Santo, é por causa disso. Porque na vida tem momentos tensos, difíceis, complicados, e quando a pessoa tem um domínio próprio, o Espírito Santo ajuda. Tem horas que você respira, tem hora que você conta até 10. Tem maridos que estão fazendo a mulher contar bastante, até 1 milhão. Tem mulheres também. Mas quando não tem domínio próprio, não é uma vez na vida, outra na morte, é todo dia, é nos gritos. Tem gente que não sabe conversar. Tem gente que a conversa dela é no 10. Meu Deus, a criatura está tão perto, para que gritar tanto? Eu falo assim mesmo, e você me conheceu assim. E aí tá os dois na guerra, né? Na briga, os dois estão assim, ó. Tem mulher que ela fica com medo, mas fica. Ai meu Deus, se meu marido é tão ciumento, é tão briguento, sabe, é tão nervoso, ele não espera entender. Tem mulher que fica com medo. Eu já atendi casais assim, que a mulher tinha medo do marido, porque pode acontecer de tudo. Quem não tem controle, acontece de tudo. É uma caixinha de surpresa, e fecha a cara mesmo, e fica invocado mesmo, e fala besteira. Eu não estou nem aí para sua família, não estou nem aí para seus filhos. Quer dizer, é tão feio isso. Isso te faz tão mal. O domínio próprio, se tem uma situação na frente dos outros, você espera chegar onde? Em casa. Quem não tem domínio próprio, é ali mesmo, meu amigo. Não precisa contar até 10 para ela pegar fogo, não. Ela pega fogo antes de chegar no 1. É guerra. Lembra daquela pregação que nós fizemos de quem? Pedro e a pedra. É guerra. Tem gente que é guerra. É complicado. Vai a 1000 assim de uma hora para outra. Calma, espera para conversar em casa.
O Espírito Santo, ele mostra quando a gente se excede, quando a gente passa do limite. Não, olha, esse tom de voz não foi legal, essa reação não foi legal, essa atitude com ele não foi legal, você não deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito, você deveria tratar melhor o seu marido, ele te pediu uma água e você está reclamando, né? Se quiser, pegue você mesmo, faça, você perde totalmente controle com isso. Então, o Espírito Santo mostra. Então, ele mostra para quê? Para a gente reconhecer e mudar, pedir perdão, né? Para perdoar. Então, é necessário o Espírito Santo na vida de todos nós. Sem ele, o convívio fica impossível. Porque são pessoas diferentes, aborrece. Você acha que essa mulher aqui nunca me aborreceu? Você acha que eu nunca aborreci ela? Claro que já. Mas uma ajuda o outro a desenvolver o quê? Eu sei que tem maridos aí que tá ensinando é muito a mulher ter domínio próprio, porque essa daí tem mesmo. Essa daí tem muito, porque com o marido que ela tem, misericórdia, ela tem que acordar com domínio próprio, né? Mas arranque essa raiva, esses excessos, arranque, pegue esse machado do domínio próprio e mexa com você. Não vou mais fazer isso, não vou mais falar assim, não vou mais ser desse jeito, não vou ser mais inconveniente. De repente a família dela não gosta de você por causa disso, não gosta. A mãe, o pai percebe de longe. Você pode fingir que está bem, pode não dar satisfação, mas pega, porque a pessoa quando não tem domínio próprio é guerra. Ela quer ser muito controladora, ela sufoca muito. Ela é terrível, é terrível. Tem solteiros que evitam a convivência com outras pessoas. Usam a desculpa de que, eu gosto de ficar sozinho mesmo, no meu cantinho. Mas na realidade, solteiros, você não quer exercer o seu domínio próprio. É mais fácil você ficar sozinho. É mais fácil não conviver, porque quando a gente convive, pode ser com uma pessoa só a mais, a gente tem que exercer o domínio próprio. E às vezes o solteiro não quer. Agora, vamos ao quarto. Põe aí, eu vou orar com vocês agora. Tem muita coisa aqui, né? A fidelidade a Deus e mais o que? Juntei esses dois, fazer o bem ao próximo, são os machados que cortam o egoísmo e derrota o espírito de quê? Traição. Quer dizer, quando eu sou fiel a Deus, você sabe por que minha esposa confia em mim? Sabe por que ela confia em mim? Pergunta a ela. Pela comunhão que você tem com Deus, pela fidelidade que você tem a Deus. Ela sabe que se eu fosse traí-la, primeiro eu ia trair quem? Deus. O meu Deus. O meu temor a Deus, meu temor faz ela ficar tranquila e eu também ficar tranquilo. Agora, fazer o bem. Quando a pessoa casa com uma pessoa de Deus, a outra faz o quê? Bem. Isso reflete em quê? Em tudo. Isso reflete em tudo. Quando a pessoa é bem casada, ela cada dia está o quê? Melhor. Ela fica até mais bonita. Sabia disso? Sim, eu sei. Porque em casa eu vejo isso. Olha o quanto o nosso casamento te fez bem. Está dizendo que eu estou mais bonita, tá vendo? É hoje. Você vê que faz bem mesmo. A pessoa faz bem, a pessoa soma na sua vida. Sabe por que faz bem? Porque não pensa só em quem? Nela. Ela faz bem, ela se alegra em ver a outra alegre. O que eu puder para fazer puder fazer para ela ficar bem, eu faço. E eu sei que o que ela puder fazer para eu ficar bem, ela faz. Eu não gosto de ver ela mal. Se ela estiver mal, para o que tiver que fazer para dar assistência, para ajudar. Porque abaixo de Deus é a pessoa que eu mais amo. Eu não vejo Deus, mas eu mostro meu amor por Deus cuidando dela. Ela representa a igreja para mim e eu represento Jesus para ela. Nós vamos orar. Tinha mais. Tinha o que mais aí? A coragem e o que?
e a sinceridade são machados que cortam a hipocrisia e o medo. Seja sincero, seja sincero. Por mais feia que seja a situação, fala a verdade. A verdade te abençoa. A verdade faz Deus ficar do seu lado. A mentira, por mais que você venha bolar uma boa mentira, você está do lado do diabo e se torna filho dele, porque ele que é o pai da mentira. Por mais que venha tentar enfeitar a mentira, ela nunca vai ser bonita, ela nunca vai ser agradável. E a mulher, ela não quer ouvir dos outros, pelos outros, ela quer saber do marido. Então, marido, a empresa faliu, fala a verdade. Você está se sentindo atraído por outra mulher, fala a verdade. Seja qual for a verdade, ela é muito melhor do que a mentira. Quer dizer, a mulher não quer ser a última a saber. Peraí, ele dorme comigo, ele come comigo, ele está comigo há anos, ele mente para mim. Eu já falei para vocês, não tem casamento se ela mentir para mim. E eu sei também que não tem casamento se eu mentir para ela. Lá em casa não entra mentira não. Eu não aceito mentira. Eu não aceito mentira. Eu odeio mentira. Você quer me ver nervoso? Minta para mim, só mentir uma vez só. Eu não aceito mentira. A verdade é feia, horrível, é pesada, mas fala a verdade que a gente vai resolver o problema juntos. Mas não vem comer a verdade com mentira. E tem gente que é assim, você tem que estar puxando. E quanto mais você puxa, mais coisa você descobre. Porque não vomita logo, meu Deus. Teve um problema de traição. Aí a pessoa, em vez de chegar e vomitar tudo, a mulher fica: você traiu? Eu dei um beijo nela. Você deu só um beijo, rapaz? Te viram 2 vezes beijando com ela? Foi 2. Aí chega outro, fala: eu vi 3 vezes. Foi 3. Foi 3 também. Quer dizer, perde toda a confiança. Não foi só com ela não. Teve mais. Não é assim que acontece geralmente. Machuca a pessoa, faz mal. Você destrói todo o amor que a pessoa sente por você. Você perde sua credibilidade, porque ela não ouviu de você a verdade. Não fica uma pulga, não fica um elefante. Tenha coragem. Deus falou para Josué: ser forte o quê? Corajoso. Deus falou para Paulo: coragem. Você teve coragem para fazer besteira? Então tenha coragem para falar verdade. Estou quase entrando no Apocalipse já. Assuma. Provoca não. Coloca aí o último. Um pacto com quem? É o machado que corta toda a força diabólica e toda maldição. Se entrega a Deus. Põe o machado aí em tudo que é raiz ruim da sua vida. Resolve sua vida. Isso aqui não tem preço não, ó. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é muito legal. Isso aqui dá uma força tão grande. Isso aqui nos abençoa. Isso aqui, ó, às vezes, quando eu comento, se eu for na rua resolver algum problema para a igreja, onde eu estiver, quando eu comento que eu tenho 31 anos de casado, acertei, ó. Tá de parabéns. 30, é porque eu esqueço, gente, eu esqueço. Dá até uma guerra na minha cabeça, né? Ela que fala: ó, tá chegando o dia do aniversário de casamento. Ela que fala comigo isso. A gente fica tão envolvido, né? As coisas de Deus que às vezes passa isso aí. Às vezes não, quase sempre, né? Mas quando eu falo assim, ó, 31 anos de casado, a pessoa fala: 31? Porque isso está ficando raro. Raro. Não vamos aceitar fracassar no amor, na presença de Deus, não. Vamos ser humildes. Pega os machados aí agora e vamos cortar. Já está em pé já? Fica em pé. Deu até para dormir hoje, não foi? Dormiu não, né? Não, o machado vai passar em você, hein? Eu queria orar por você. Eu queria que você saísse desse culto hoje com esse pensamento: eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu não quero daqui a um mês estar sendo a mesma pessoa, não. Eu não quero no próximo ano estar do mesmo jeito, não. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar, eu quero melhorar em tudo. Eu quero melhorar como pastor, eu quero melhorar como marido, eu quero melhorar como homem de Deus, eu quero melhorar. Eu estou aberto para isso.
Espero que você também esteja aberto. Se você diz assim: bispo, tem uma raiz que eu preciso cortar, ou duas ou mais. Talvez eu não falei qual seja a sua raiz, mas tem algo que... Hoje eu vim com Rose aqui trazer o resultado de alguns exames. Vamos trazer alguns resultados aí de alguns exames que já saíram, né? Difíceis, mas necessários, né? Nós vamos ler esse versículo de Lucas 18. Acha aí para mim, por favor. Lucas 18, versículo 18, para você acompanhar comigo. Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Já acharam? Daqui a pouco vai sair os resultados quentinhos aí. Doutora Rose vai passar para vocês, tá? Quem já achou, levante aí sua Bíblia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ajudar esse povo com a tua palavra. Espírito Santo, só o Senhor para fazer nós enxergarmos os nossos erros, os nossos problemas, ou a raiz dos nossos problemas. Nós temos facilidade para ver os erros dos outros, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra e nos abençoe. Usa a minha boca agora, não porque é minha, porque se tivesse outra aqui eu só ia usar também, mas para falar com esse povo. Dai-nos entendimento, que não fique embaçado, mas que todos entendam claramente o que precisa fazer. Não só enxerguem o diagnóstico, mas enxerguem também a solução, o que precisa ser feito, o remédio que precisa ser tomado para resolver esse problema. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para te ouvir. Amém. Vamos lá? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha para mim aqui. Qual era o problema dele? Ele tinha dinheiro? Tinha. Ele era um príncipe. Não faltava dinheiro para ele. Mas o problema dele, a tristeza dele, a dor dele era não ter certeza da salvação. Esse é o pior problema que um ser humano pode enfrentar. Porque aí a pessoa fica com medo da morte, aí a pessoa, ela não fica bem. Quando a pessoa está salva, ela pode enfrentar qualquer outro problema, mas o principal ela já resolveu. E ele tinha um problema na alma. Ele tinha um problema dentro dele, a alma dele estava correndo risco. O dinheiro dele não resolvia o problema. E ele foi até o Senhor Jesus. E ele fez essa pergunta: o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí diz assim: Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e o quê? E segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou o quê? Muito triste, porque era muito rico. O problema dele era não ter certeza da salvação. Jesus trouxe o diagnóstico. Jesus mostrou que tinha um problema que ele precisava resolver. Ele era apegado ao dinheiro. Você conhece gente assim? Que as coisas que ela tem ocupam o lugar de Deus. Você conhece pessoas assim, que fazem questão de tudo, que para as coisas materiais
ela põe toda a força, para espiritual ela não põe, que as coisas materiais brilham muito para ela. Tem gente assim. Ele era assim, ele era pegado. Jesus viu qual era o problema dele e falou: olha, uma coisa só falta. Tem gente que falta uma coisa só para ser salva, uma coisa só para ser feliz no amor. Tem gente que faltam 2, 3. Ele tinha dinheiro, mas não tinha salvação. Tem gente que tem dinheiro, o problema não é dinheiro, mas não é feliz no amor. Tem gente que tem uma profissão, sabe, de sucesso, mas não é feliz no amor. Tem gente que tem aparência, mas não é feliz no amor. Estava faltando, e o Senhor Jesus trouxe o diagnóstico. Quando trouxe o diagnóstico, ele não aceitou. Ele ficou triste. É fácil ouvir o que ele ouviu? Não é fácil. Mas quando o Senhor Jesus traz o diagnóstico para nós, ele traz também a solução. O remédio pode ser amargo, pode ser ruim. Lembra da bezetacil? Doía. Acho que dói até hoje. Tem uns remédios que não tem mais o efeito de antes. Não, metiolate mesmo era misericórdia, só em pensar ardia. Hoje já não arde mais. Mas no passado, né, tem remédios que eu lembro que eu não queria tomar. Minha mãe abre a boca. Emoção de Scott. Mãe, por favor, abre a boca. Mãe, por favor. Qualquer outra coisa menos isso, abre a boca. Era para o meu bem. O que é que nós queremos? Nós queremos a sua vida sentimental saudável. Nós queremos a sua vida sentimental bem. Então, alguns resultados vão sair hoje, e Deus vai mostrar a você, vai falar com você. Seja humilde, receba esse diagnóstico e procure seguir a direção que o Espírito Santo vai te dar para você resolver esse problema. Uma das coisas mais gostosas que tem é quando você retorna no médico, ele faz novos exames e não encontra nada. Não é legal? É ou não é legal? Ele fala assim: não precisa mais tomar um remédio não. Não precisa mais tomar isso, não precisa fazer mais isso não. Tratamento acabou, está encerrado, o problema está resolvido, você não tem mais. É nesse ponto que nós queremos chegar. E se você for humilde, o Espírito Santo vai mostrar para você o diagnóstico que você precisa enxergar, né? Sim, porque Deus não erra no diagnóstico, né? O homem pode errar, o médico pode errar o diagnóstico, como já houve casos, né, que médicos erraram o diagnóstico, mas o diagnóstico de Deus, ele é preciso. Ele age, ele mostra ali aonde deve realmente você agir, mudar, tirar, acrescentar. Deus, ele é certo em tudo o que ele faz. Mas sempre há aquela pessoa que gosta de dar opinião, né? Eu não sei se você já esteve alguma vez assim gripado, com algum problema de saúde, e chegou alguma pessoa para você e falou assim: olha, eu acho que você está com isso. Toma esse remedinho aqui, porque a minha avó me ensinou. Toma esse remedinho aqui, porque ele é muito bom. E a pessoa tomou, e não era aquilo que ela tinha. O diagnóstico estava errado, né? E a pessoa tentou tratar uma coisa que ela não tinha. Você já imaginou uma pessoa tratando o câncer, quando na verdade ela tem um tumor benigno? Não era para ser tratado dessa forma, tão agressivamente, né? E a pessoa tratando algo que ela não tem. Então, o diagnóstico correto, ele é fundamental na nossa vida. E Deus, ele dá esse diagnóstico. Mas é necessário fazer exames, às vezes. Talvez, se você furar o seu dedo agora, você olhando, você não vai conseguir descobrir se o seu colesterol está alto, você não vai conseguir, se você tem um diabetes, você não vai saber só em olhar para o seu sangue, vai? Não tem como. É necessário fazer o exame. Então é necessário a gente nos avaliar com a direção de Deus,
buscando na palavra dele a direção, pedindo a ele: Senhor, mostra o que o Senhor quer, o que há em mim que precisa ser mudado. E Deus, ele vai mudar, ele vai mostrar. Há pessoas que estão erradas, mas que pensam que estão certas. Elas pensam assim: eu estou 100% certa e o meu marido está errado, a minha esposa está errado. Exemplos: tem marido que pensa que ele trabalhar o dia todo, o tempo todo, não ter tempo para a família, é uma coisa excelente, que a mulher, ela deve aceitar isso e que ela deve até agradecer. Não, a minha esposa tem que ser grata, porque eu sou um homem trabalhador, eu não deixo faltar nada para ela, para os meus filhos, eu tenho um compromisso com eles. Mas, Senhor, a sua esposa também precisa de atenção, o seu filho também precisa de atenção. Então, assim, você está um pouco certo, não totalmente certo. É preciso trabalhar? Sim, é preciso trabalhar, mas não o tempo todo, não 100% do teu tempo para isso. Então, há coisas em que a gente pensa estar correto e que, se a gente buscar a direção de Deus, ele vai mostrar que não. Há mulheres que aprenderam, talvez com a mãe, com a avó, que ela não deve cuidar do marido, que cuidar do marido é ser explorada pelo marido, que ele está fazendo dela uma empregada, quando não. A palavra de Deus nos diz, mulheres, que nós devemos ser auxiliadoras, que nós devemos cuidar do nosso marido. Esse é um dever nosso como esposa. Então, tem que ter um equilíbrio, a gente não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Tem coisas que você pode estar aí batendo um pé, tipo uma criança birrenta, sabe? Já viu uma criança pegando birra? Não, eu quero, é assim. E está cheia de razões quando não está. O que Deus está mostrando é outra coisa. Então não se apegue ao que você pensa, ao seu jeito, mas o que Deus está mostrando. Talvez você teve um relacionamento antigo, não deu certo. Esse relacionamento te mostrou coisas sobre você que você não quis aprender, que você não quis mudar. Você está aí batendo o pé e dizendo: não, o erro foi dele, ele é o culpado, porque aquele homem, não, os homens são todos iguais. É mais fácil, né, claro, culpar outra pessoa, né, do que a gente se avaliar, do que a gente ter que se esforçar para mudar. É muito mais fácil, só que não é o fácil, que é o que vai mudar a sua vida. O que vai solucionar os seus problemas não é o fácil, mas é aquilo que Deus está pedindo. E muitas vezes Deus nos pede aquilo que a gente não quer dar, aquilo que requer sacrifício, que requer renúncia da nossa parte para fazer. Mas é o melhor. O que Deus nos pede é o melhor. Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós não. Nós conhecemos o quê? Nós achamos que conhecemos, nós achamos que sabemos, mas Deus nos mostra que não, que todos os dias, enquanto nós vivermos, nós vamos estar aprendendo. E graças a Deus por isso. Mas o amor de Deus, o cuidado de Deus para com a gente é muito grande. Então a gente não deve ficar nessa de que eu estou certo e a outra pessoa é que está errada. Aprenda. Que o Espírito Santo te dê ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. E coragem, força e disposição para mudar. Então, o diagnóstico está aí. Vamos aprender com ele. E às vezes a pessoa, quando se fala dela, a gente pergunta assim, qual é o seu erro? Você falou tantos erros do seu marido, qual é o seu erro? Meu erro é ser boa demais, meu erro é ser paciente demais, meu erro é perdoar demais. Os erros dela, até os erros são bons. Ela, quando fala dela, eu sou paciente demais, já sei como é, eu sou paciente demais, sou muito misericordiosa. E aí, quando trata do marido, é bomba, hein? Eu já atendi esposas que depois de uma conversa, ela enxergou que o problema não era o marido, era ela. Eu já atendi maridos que pensavam que o problema era a esposa, o problema era ele. Quer dizer, o diagnóstico é errado. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né?
Porque todo mundo gosta de dar palpite. Isso aí, ó, tome isso, como ela falou, tome aquilo. E se eu tomar um remédio errado, vai trazer mais problemas. Se eu tomar remédios errados, eu não vou atacar o que eu preciso atacar. Então tenha esse entendimento. Nós somos especialistas em ver erros dos outros, mas Deus manda nós examinarmos a quem? A nós mesmos. Pode sair o primeiro resultado? Pode? Ou quer deixar para a semana que vem? Vamos ao primeiro resultado. Coloca aí na tela. Lê aí, Rose. Você precisa deixar o passado ruim para trás. Isso é uma coisa que tanta gente já ouviu, mas nunca aprendeu, nunca conseguiu vencer isso. Por exemplo, tem gente que sempre traz à tona, nas brigas, nas discussões, sabe, no calor de uma conversa, uma coisa lá de trás, uma coisa antiga. Como é que Deus trabalha? Ah, bispo, mas houve traição. Ah, bispo, mas o que essa pessoa fez foi na frente dos outros, foi uma vergonha muito grande. Peraí, você perdoou ou não perdoou? Se a pessoa se arrependeu e você perdoou, faça o que Deus faz. O que Deus faz? Como é que Deus trabalha com os nossos pecados? Já pensou se Deus ficasse o tempo todo falando para mim os meus erros? Ó, você fez isso hoje à tarde, você fez isso hoje de manhã, ontem você fez aquilo, semana passada você fez isso. Eu estaria perdido, todos nós. Mas a Bíblia diz que Ele leva no mar de quê? Do esquecimento. Deus perdoa, mas tem gente que não perdoa e diz que perdoa. Deus perdoa. Quando Deus perdoa e você pede perdão do que Ele já perdoou, Ele vai perguntar para você: perdoar de quê? Não lembro mais não. Perdoou, resolveu o problema. Não fica trazendo a memória, a lembrança, as coisas ruins que vocês viveram lá atrás. Passou. Já passou. Vocês já venceram isso. Agora, se fica dentro da pessoa, vai fazer muito mal para ela. Ela está trazendo coisas do passado que não são boas, né? Quando a pessoa fica trazendo do passado coisas, isso nunca será passado na vida dela. Ela vai estar presente todos os dias. Talvez o que o marido falou foi uma vez, mas ela traz isso há 20 anos. 20 anos ela repetindo essa mesma frase. 20 anos a pessoa jogando na cara do outro a mesma coisa. Eu procuro me lembrar de todos os momentos bons que nós vivemos. Todos os momentos especiais. Bons são todos os dias, mas especiais. Sempre lembra, amor, do dia que a gente se conheceu? Lembra? Então, você lembra do nosso casamento, como foi? Da cerimônia, da lua de mel? Você lembra? Você lembra? Lembra daquele dia, aquela conversa que a gente teve, bacana, o quanto nos fez bem? Você lembra daquele lugar que nós fomos? Então, assim, trazendo a memória, alimentando bons momentos. Ou seja, sentimentos bons, não ruins. As coisas ruins, a gente procurou vencer, a gente aprendeu com elas, para não fazer mais, para não cometer os mesmos erros, mas não para ficar alimentando aquela coisa. Você falou isso que não deveria ter falado comigo. Não, os momentos bons nos fazem bem, nos faz amar mais a pessoa, querer estar mais com ela, ouvi-la mais. É diferente. A Bíblia diz para trazer à memória o que traz esperança, o que é bom, o que ajuda. Quer ver uma coisa que nós fazemos? Sempre nós pegamos fotos nossas antigas. Nós pegamos. A gente fica lembrando das fotos antigas. A gente fica, lembra da pandemia? A gente ia no lugar mais alto da igreja tomar sol, vitamina D. Lembra das comidas que nós fazíamos? Lembra disso aqui? Nós trazemos à memória o que é bom, o que ajuda.
Nós ficamos rindo de situações que nós vivemos. A gente curte os momentos bons de novo, vale a pena. Vale a pena trazer de novo. Eu trago para o meu relacionamento que vale a pena. A gente fala, pô, lembra da lua de mel, meu amor? Pô, foi muito legal. Muito legal. Você tinha quantos anos? 17. 17. E eu tinha? 20. 19. Não, 19. Ah, agora ela errou. Só eu que erro, tá vendo? Ajudei ela. Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Nós começamos a namorar, você tinha? 14. E eu tinha 16. Casamos cedo. Mas nós lembramos das coisas boas. Mas tem gente que é um museuzinho terrível. Tem gente que casou com museu, hein? E que museu? Rapaz, tira isso da sua cabeça. Para de falar sobre isso. Traz o que é bom. Antes de mudar, antes de dar outro diagnóstico, tem gente que sofre porque do ex que ela teve ou da ex que ele teve. Já passou na sua vida, esquece essa criatura. A pessoa fica, não, você é igual a fulano. Aprenda, ninguém gosta de ser comparado com ninguém. Você gosta? Eu não gosto, não me compare com ninguém. Já passou na sua vida. Mas o outro te fez sofrer, quem está pagando é esse. A outra te fez sofrer, quem está pagando é essa. Porque você fica lembrando, passou, já foi. Ou então é o ciúme da pessoa que fica trazendo a outra. Rose teve um ex-namorado, era motoqueiro. Motoqueiro. Eu nunca comentei com ela isso. Eu nunca trouxe ele para dentro da minha casa. Nunca trouxe. Eu tive namorado antes de Rose. Rose teve namorado antes de mim. Que Deus abençoe ele. Nem sei da vida dele, não sei nada. Mas tem gente, nem o quê? Nem eu. Graças a Deus, né? Mas tem gente que fica, rapaz, é incrível. Fica na rede social do ex dela, da ex dele. Pelo amor, deixa essa criatura. Eu estou comunicando que o ex-namorado dela era motoqueiro aqui, que eu lembrei agora. Mas eu não lembro lá em casa de ter falado do ex dela nunca. Nem ela da minha ex, nunca. Passou, acabou. É nós dois agora. Amém? Posso dar outro diagnóstico? Tem que ser rápido agora, né? Você precisa o quê? Mudar sua maneira de quê? De falar. Olha aqui para mim, para você entender. Às vezes, esse diagnóstico que Deus está trazendo, Ele já tinha trazido através da sua mulher, do seu marido, através do outro relacionamento que você teve. Tem gente que só sabe falar gritando. Não, ela não fala, ela grita, né? Tem pessoas que é assim, ela não sabe dialogar, ela não sabe ouvir, ela só sabe gritar. É muito ruim. Você que tem esse mau hábito, né, de gritar pensando que está falando, conversando com a pessoa, é desagradável, porque o seu tom de voz é de quem está brigando, de quem está discutindo, de quem está revoltado, de quem não está feliz, e isso não é legal. Dói o ouvido da pessoa. Quem passa pensa que vocês estão gritando, que vocês estão discutindo, brigando ali a ponto de bater um no outro. E vizinhos, desculpa, escutam. Às vezes a pessoa diz, não, mas lá em casa sempre foi assim, porque veio da família do barulho. Gente que morava, né, a família era a família do barulho, que a rua toda escutava. O pai é assim, a mãe é assim, é só no 10. Isso não é bom. Eu não lembro ter gritado com você. Você lembra de alguma vez que eu gritei com você? Tu lembra, Rosa? Agora pegou, hein? Teve uma vez. Já faz muito tempo, mas teve uma vez. Fala aí, lembra aí. Então, foi quando a igreja do Brás estava pegando fogo. Ah, eu pegando fogo, eu tenho que salvar mesmo. Caiu um balão, quem lembra disso? Caiu um balão de 2007, madrugada aí acho, pode, né? não pode, gente?
Assim você mata. Levanta. De coração. Rose, estava comigo em casa, era mais ou menos que horas? Era de madrugada. Mas não sei se era 2 ou 3 da manhã. Telefone toca, você já acorda assustado. Ligar de madrugada é alguma coisa séria, ninguém ligar brincando, né? Aí eu atendo o telefone, o balão caiu em cima, tem que descer correndo, porque está pegando fogo. Foi no dia que nós fomos consagrados, no outro dia. Quem estava aqui nessa época? Foi até na garagem do Brás. Caiu um balão, pegou fogo. Eu dei um grito dentro de casa. Vamos, Rose, corre, porque está pegando fogo. Mas aí pode ou não pode, gente? Aí pode, foi para salvar você. Esse grito foi bom. Né? Mas nós não nos comunicamos gritando, não. Nós nos comunicamos muito bem, graças a Deus, porque casamento tem que ter isso. Tem que ter diálogo. Tem que resolver os problemas aqui na conversa. Falando, mas também ouvindo. Falando e também ouvindo. Às vezes a pessoa tem um problema de falar muito alto, ou falar, como Rose disse, de uma forma muito agressiva. Só te fiz uma pergunta, calma. Tem gente que não pode perguntar nada para ela. Criatura, eu só te perguntei, eu fiz uma pergunta. Eu só pedi uma explicação, calma. Você pergunta uma coisa, a pessoa... Mas tem uns também que não são assim, né? É a lei do silêncio. Tem pessoas que a lei do silêncio em casa. É muito ruim conviver também com esse tipo de pessoa que acha que não pode falar nada, que a esposa não tem vez em casa, que é só a opinião da pessoa que vale, ou que tipo assim, deixa eu aqui no meu mundo, no meu cantinho. Hello? Você está convivendo com outra pessoa, tem outra pessoa ali, é um ser humano que está ali diante de você, que quer saber, que quer compartilhar do seu dia, saber como você está, o que você pensa, o que você quer, o que você não quer. Então, se você fica em silêncio o tempo todo, mas eu não gosto de falar. Então, quando há um casamento mesmo, um relacionamento, a gente faz muita coisa que a gente não gosta, muita coisa que a gente não quer. Eu particularmente, Rose, não sou uma pessoa de falar muito, mas aprendi a falar bem mais, né, Jades? Com a convivência. Deus, né? Porque uma coisa é eu estar na minha casa, sozinha, lá no meu quarto. Outra coisa, eu tenho um marido agora, uma pessoa aqui comigo, que eu tenho que falar sobre mim para ela e eu tenho que saber dele também. Então, trabalhe nisso. Você que tem esse probleminha aí de gostar de ficar calado, de achar que não tem que falar, que é como eu quero e acabou. Não, não é. Não deve ser. Vamos ao o terceiro exame. O que é que diz aí? Lê aí, Rose. Não se esqueça de que casamento é para fazer o bem e não o mal. Então, fazer o bem. Quando eu falo fazer o bem, é algo que agrada a pessoa, algo que vai acrescentar na vida dele. Então, eu sempre pensei, o que eu posso fazer pelo meu marido? Primeira coisa que eu posso fazer pelo meu marido, auxiliá-lo como ele precisa ser auxiliado. É acrescentar na vida dele, é obedecê-lo, é compartilhar a minha vida com ele, falar sobre mim para ele, ouvi-lo, dar o meu ouvido para ele. Não, fala, amor, o que está acontecendo, em que eu posso acrescentar para você. Então eu preciso fazer o bem, mas tem pessoas que se casaram e a fisionomia dela mostra o quão mal esse casamento fez. Ela era uma pessoa alegre, estava sempre sorrindo, sempre disposta para tudo. Aí depois que casou, se tornou aquela pessoa fechada, emburrada, triste, sofrida, amargurada. Porque casamento faz bem. Sim. Falando em casamento faz bem, depois vocês comparam a foto dele aqui quando solteiro e agora. Tenho certeza que está muito melhor agora, né? Porque assim, eu tenho certeza que Deus, em primeiro lugar, fez muito bem para você, e tenho certeza também que eu fiz muito bem para você, assim como você me fez muito bem. Claro,
No casamento. Casamento é isso. Deus viu que não era bom o homem viver o quê? Só, mas tem uns que o casamento não está falando bem não. Tem gente que começa a namorar, já começa a ter problema no trabalho, já tem problema para dormir, já não está bem. Quer dizer, que bem você está fazendo para ela ou para ele? Pessoa de Deus soma na vida da outra, né? Tem pessoas que, falando de já no namoro, o namorado fica controlando ela. Quando eles se estão juntos, ela não pode se levantar para cumprimentar outra pessoa, ela não pode sorrir, ela não pode olhar o celular, ela não pode olhar para o lado. Quando essa pessoa vai embora, ela tem que sair de perto de toda a família e ficar no celular, porque o namorado está ali, controlando a pessoa. Isso sufoca, faz mal para a pessoa. E o namoro já dá sinais. O namoro, né? Já dá sinais. Já está mostrando que não está bom, que isso não vai ser bom, não vai prestar, vai dar ruim. Mas a pessoa quer agir pelo coração, né? Não, quando casar melhora. Não, quando casar vai piorar muito, muito. Se agora que é a hora de conquistar, é a hora, né? Que ele está apresentando quem ele é, imagina quando casar. Então tenha esse entendimento, casamento faz bem. Deus falou que não era bom ficar só. Tem umas solteiras aí, um solteiro que não vê a hora de casar, para fazer bem para o outro. Mas tem uns casados aí que misericórdia. Olha para a mulher, está acabadinha. Olha para o marido, está acabadinho. O que é que você tem? Falando, minha mulher. O que é que você tem? Meu marido. Está acabando. Tem uns que, né, deixa até a pessoa mais bonita. Você está deixando sua mulher mais bonita ou mais feia? Está deixando seu marido mais bonito, mais tranquilo? É bom nem perguntar aqui dentro. Deixa eu acabar aqui. Último exame saindo agora, quentinho aí. Solta aí. Lê alto, gente. Seja mais transparente. Seja mais transparente. Isso, eu posso dizer que fortalece a nossa confiança. A transparência fortalece a nossa confiança. Eu não tenho problema com Rose, dela ver meu celular, computador, com a minha senha. Nós não temos problema, já falei sobre isso aqui. Zero de problema, zero. Nós temos a mesma senha, né? A senha são iguais. Toda vez que eu vi a pessoa defendendo muito, é minha privacidade, não, é meu celular, tem coisa ali. Quando começa a querer defender muito, não, é meu, eu se meto em minhas coisas, eu tenho que ter minha particularidade. Mas meu Deus, eu casei. Eu posso não me abrir para os estranhos, eu não posso me abrir 100% para os outros. Mas para ela sabe tudo de mim, eu sei tudo dela, e acabou. Você sabia que tem mulheres que estão cansadas de serem as últimas a saber das coisas do marido? Cansou. Maridos também. Eva caiu, não foi? Se ela tivesse conversado com Adão antes de fazer a besteira, seria melhor. De repente não teria feito a besteira que ela fez. Ela fez a besteira e depois ainda trabalhou para ele fazer também. E tem gente que faz besteira e nem depois que faz a besteira fala, e só descobre quando a bomba estoura. Então seja transparente. Nós contamos um para o outro as coisas boas e as coisas ruins. Eu erro também, ela erra, eu falo, amor, errei, fiz uma besteira, falei uma besteira, reagi mal, não foi legal. Eu falo, participo com ela, participa comigo. Tem maridos que usam a seguinte desculpa: eu quero poupar a minha esposa. Mas a sua esposa quer ser poupada? A pergunta é essa: ela quer ser poupada? Não, ela não quer ser poupada. Ela quer saber sobre você. Ela quer auxiliar. Ela quer auxiliar, ela quer estar ao seu lado, quer segurar na sua mão e dizer, estamos juntos. Você errou em alguma coisa, falou que não deveria, você fez, ok, então vamos consertar isso, vamos juntos consertar isso. Ainda que essa realidade, esse erro seja feio, mas se ela ouvir de você, vai ser melhor. Mas se ela ouvir dos outros, ela vai ficar muito chateada. Ela quer ouvir de você. E essa palavra aqui, eu errei, não é todo mundo que fala, não. Essa palavra, eu errei, para sair da boca de alguns é batalha. Semana que vem vai ter mais exames saindo aí, tá? Fique em pé no seu lugar.
Vai deixar assim. Agora eu quero orar por você. Se você diz assim: bispo, teve um exame hoje que saiu para mim. Um exame foi para mim. Uma coisa que foi falada aí foi para mim. Ou mais coisas foram para mim. Foi só um exame, não, vários ou todos, não sei. E você refletindo sobre a sua vida agora, você reconhece que você tem que pedir ajuda a Deus para resolver esse problema. Tem que ser resolvido isso. Tem que acabar isso. Tem que sair daqui dizendo: hoje isso acabou. Hoje eu não sou mais assim. Se você diz: bispo, foi para mim, eu lutei tanto para chegar aqui hoje, e eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu sei que Ele quer me ajudar. Eu já cometi esses erros em outros relacionamentos, não quero cometer no que eu estou agora, ou estou cometendo nesse que eu estou. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, com humildade, com a vontade de mudar, de ser diferente.